cronometrando o tempo ali e eu falo demais. É que vocês não estão vendo, tem uma televisão apontada para mim, o tempo que eu tenho para falar. Gente, Jó é fantástico, estuda Jó, pelo amor de Deus. Jó era um homem do seu tempo, provavelmente no seu tempo o homem mais rico do planeta, o homem mais próximo de Deus, e ele está dizendo aqui: até quando tu não vai me responder? Eu estou chamando, eu estou em pé pedindo. E agora você tem para mim o exemplo supremo, que é do Senhor Jesus. Mateus 27:46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, quando o Filho de Deus sente-se desamparado pelo próprio Pai, quem sou eu para reclamar e continuar insistindo? Mas eu vou continuar insistindo. Mas o Filho de Deus também passou por essa experiência. Então eu quero te dizer uma coisa: se você nesse momento, há pessoas muito sensíveis ao nosso redor, muito sensíveis, porque aqui eu queria voltar em Abacuque e dizer para você: Abacuque sofria por ele e pelos problemas ao seu redor. Há pessoas tão sensíveis aqui entre nós, que os problemas sociais, não é com ela, a comida está na mesa, a despensa está cheia, tem dinheiro no banco, mas os problemas sociais afetam as pessoas mais sensíveis, são sensíveis à dor do outro. E Abacuque orava por isso: Senhor, o justo está perecendo, o ímpio está prosperando. Mas Abacuque orava por ele, isso me angustia. E aí, queridos, eu quero, além do silêncio de Deus, você também tem o sofrimento do contexto geral do ser humano. Eu desconfio um pouco do cristão poliana, aquele que sempre está tudo bem. Não é possível, não que eu desejo, mas não é possível, não tem nada que te faça, não, está tudo bem, está sempre tudo bem. Olha, precisa contratar um psicólogo, um psiquiatra, deve ter, não é possível. Eu sei que nós não devemos nos entregar. Então, por um lado, você tem aqueles que a vida é um mar de rosas, e por outro lado, você tem aqueles que tudo está sempre ruim. Os dois extremos são prejudiciais, são nocivos. Eu imagino que o ideal é aquele que reconhece os problemas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, e diz: calma, em Deus eu espero, Ele é minha rocha, minha fortaleza, nele eu esperarei. Mas eu estou de fato passando um momento difícil. Não é pecado, nem falta de fé reconhecer isso. Mas os dois extremos precisam de ajuda. Então veja, em Abacuque capítulo 1, verso 2, eu quero destacar algumas palavras. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Você está cansado de ver violência? Ou quem sabe eu esteja falando para alguém que sofre algum tipo de violência? Esse era o contexto de Abacuque. Quando Abacuque diz assim: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e luta por toda parte. Você está cansado de ver maldade? É só ligar a TV, não é? Mas às vezes ela está tão próxima de nós, está no vizinho. De vez em quando eu escuto umas discussões lá no condomínio, gente brigando, discutindo. Por isso, olha, presta atenção nesse verso. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Abacuque está colocando a culpa em Deus. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Depois de reclamar, ele está reclamando para quem? Para o povo ou para Deus? Para Deus. Ele está fazendo como Moisés fez. Eu vou falar para Deus. Então ele diz: por isso, ele está falando, a culpa é sua. Você já fez o seguinte exercício? Você já se colocou no lugar de Deus uma vez? Sim ou não? Irmãos, eu já fiz isso. E eu pensei o seguinte: se fosse eu, resolvi isso aí fácil.
Ó, igual o Thanos. É só instalar o dedo. Quem é mais jovem que o filme, você sabe o que eu estou falando. Era fácil resolver isso, Senhor. Por que o Senhor não resolve? É por isso que a justiça é torcida. É por isso que o ímpio se sobrepõe sobre o justo. A culpa é sua. Você já pensou isso? Não precisa falar nada. Pergunta retórica. Você já pensou isso? Eu já pensei. E isso faz parte do pensamento humano. Veja, por exemplo, o paradoxo de Epicuro. Epicuro disse assim: Deus quer prevenir o mal, mas não pode. Então não é onipotente. Pode, mas não quer. Então é malévolo. Pode e quer. Então por que o mal existe? O problema do mal é um pensamento de todos nós, do sofrimento, da angústia, da aflição. Filósofos do passado pensaram sobre isso. E este é um problema muito difícil de você resolver. Dostoiévski disse no seu livro Os Irmãos Karamazov, o personagem Ivan, ele diz o seguinte: prefiro devolver meu bilhete para o céu se ele depende do sofrimento de uma só criança inocente. Esta é uma das frases mais impactantes da literatura moderna. Um livro muito profundo que trata do sofrimento e da angústia humana, os Irmãos Karamazov. O pensamento de Dostoiévski está correto. Senhor, se alguém teve que sofrer, então eu não quero ir para o céu, não. Vamos resolver esse problema, né? O que você faria? Olha aqui para mim. São 3 capítulos, lembra? No primeiro capítulo, Abacuque está clamando por resposta. E você vai ler hoje à tarde, tá bom? Aí, lá no verso 6, Deus vai começar a responder. Eu vou só adiantar para você um pouquinho, que eu vou te mostrar o texto. Você já ouviu a seguinte frase: você ora, parece que as coisas pioram? Olha, eu acho que a mensagem de hoje ela é muito desafiadora para ouvir, né? Porque a gente está querendo chegar aqui no sábado e só ouvir bênção. Vai prosperar, vai ficar assim, vai acontecer, e amém? E eu estou trazendo para você um problema existencial, legítimo, verdadeiro e que alcança todos nós. Se ainda não bateu na tua porta, espera. Não estou profetizando não, mas você faz parte desse mundo. Queridos, já aconteceu com você? Você ora e a coisa piora? Então, olha a experiência de Abacuque. Aí, isso aqui é Deus respondendo, é Deus que está falando. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eu não sei se você entendeu, mas eu queria interpretar do meu jeitinho que eu leio a Bíblia, me permita. É mais ou menos assim: Senhor, até quando? Olha o problema que está o teu povo. Isso aqui está indo de mal a pior. Estou esperando. E ele diz assim: não, Abacuque, fica tranquilo, confia no Pai. Então tá, o que o senhor vai fazer? Eu vou trazer os caldeus. Oi? Desculpa, o senhor pode... eu vou trazer os babilônicos. Melhorou para você? Como assim? Eu estou pedindo para o Senhor colocar na cadeia os corruptos. Eu estou pedindo para o Senhor acabar com a maldade, a violência e exaltar o justo. E o Senhor está me dizendo que vai trazer o ateu para corrigir o santo? O Senhor está me dizendo que vai trazer o pior povo. Irmãos, só para você ter uma ideia, o contexto. Os babilônios faziam de si mesmo os seus próprios deuses. Eu sei que eles tinham um panteão de divindades. Bom, ok. Mas o Deus principal deles era o próprio orgulho e a violência. Eles se orgulhavam da violência que promoviam. Eles tinham orgulho daquilo. Eles tinham orgulho de ver pessoas sofrerem, de maltratar. Eu não vou fazer a narrativa do que eles faziam, porque
é desgastante, impressionante e é desnecessário. Mas eles se orgulhavam da maldade. E você consegue entender um pouco da indignação de Abacuque? Senhor, eu estou orando para melhorar, e o Senhor está me dizendo que vai piorar. Olha o que ele fala para Deus: te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Senhor, eu estou orando, o Senhor está me dizendo que vai piorar? O que você acha que nesse momento seria aparentemente, no pensamento racional, o mais justo do ser humano? Eu acho que é isso aqui, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Rapaz, você é fiel, vem na igreja, sábado de manhã, devolve o dízimo, oferta, você não se contamina com porcaria. O negócio ficou ruim, você ora, piora. Aí a mulher de Jó diz para ele: rapaz do céu, você era rico, família linda, um monte de empregado, você era reconhecido na cidade como um juiz. As pessoas vinham pedir para você, Jó, opinião do que fazer, e você intercedia por elas. Olha o que Deus fez com você. Sabe de uma coisa, Jó? A mulher dele falando: amaldiçoa teu Deus e morre, tua vida acabou, você está fedendo. Verdade. Não, seja honesto, querido, seja honesto. Sabe, o sofrimento e a angústia, e aqui talvez, nesse momento, esteja o ponto da virada, tá? Você me acompanhou até aqui, eu estou seguindo a cronologia de Abacuque, é o ponto da virada agora. Deus está convidando Abacuque a se posicionar em meio à aflição. Eu, quando era adolescente, eu trabalhei como office boy. Quem tem a minha idade sabe o que é isso, quem é mais jovem procura na internet depois. Office boy era um tipo de escravo assalariado. É verdade. Irmãos, eu pegava uma bicicleta cargueira. Quem não sabe o que é isso, ela tem um negócio para você colocar um caixote na frente e outro atrás. Eu ia fazer cobrança, eu ia na fila de banco, eu limpava chão, banheiro, vendia atrás do balcão, é tudo. Office boy é tudo. É um escravo assalariado. E queridos, eu falei disso aí e esqueci o que dizer. E está tudo bem. Mas olha, para dizer que eu falei do office boy, é verdade, esqueci. Apaga isso da filmagem. Olha só, mas que você tem que se posicionar. Em meio à aflição, você tem que se posicionar. Tudo bem? Olha essa imagem que eu vou compartilhar com vocês. Essa imagem aconteceu em Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo é uma cidade portuária. E essa imagem é do dia 13 de junho de 1936. Por ascensão do regime nazista na Alemanha, estas pessoas são trabalhadores do porto. E eles fizeram um navio, a pedido do Führer, um navio escola nazista. Uma das técnicas do nazismo era pegar os jovens e ensiná-los a doutrina, para criar novos nazistas. No momento da inauguração do navio, era obrigado a fazer a saudação nazista. É evidente, eu não vou reproduzi-la, mas você vê na imagem. Todos fizeram, menos aquele homem. Todos fizeram. Você acha que é fácil se posicionar em meio à aflição? Você acha que é fácil tomar posição quando todo mundo caminha para um lado, você vai para o outro? Esse homem teve coragem. E Deus está convidando Abacuque: Abacuque, tome posição. Diante de tudo que eu estou te mostrando, qual é a sua posição? Diante de tudo que você vê, de que lado você vai ficar? Você vai se entregar ou vai permanecer fiel? Olha essa outra imagem.
Essa imagem aconteceu em Pequim, na China, no dia 5 de junho de 1989, na praça, olha o nome da praça, Praça da Paz Celestial. Praça da Paz Celestial. Em meio aos protestos de jovens estudantes contra o regime comunista chinês, o governo chinês ele tomou uma decisão simples. Em vez de mandar a polícia, mandou o exército. E o exército foi com um tanque de guerra colocar para fora da praça jovens desarmados que protestavam contra o regime comunista. Uma pessoa, eu já pesquisei, não se sabe o nome dela nem o que aconteceu com ela. Não preciso dizer mais nada. Sacolas nas mãos, essa aqui é sacola. Havia uma fileira de tanques. E ele se posiciona no primeiro tanque, no tanque líder. E ele para. A filmagem mostra que o tanque para. E toda a fileira de tanques para também. E o tanque começa a querer dar a volta. E ele vai para o lado. O tanque muda de direção. Ele muda também. E tem uma hora que ele deita no chão. Você teria coragem de se posicionar contra esse tipo de regime? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: em meio à aflição, você se mantém fiel ou pendura a sua harpa no salgueiro, como fizeram o povo israelita, por ocasião de que quando o Império Babilônico veio, levou os cativos durante o reinado de Joaquim? E aí tem esse salmo que é fantástico, eu quero ler para vocês. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos umas das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Irmãos, em meio à aflição, Deus nos convida a nos posicionarmos. O povo de Israel foi levado cativo, e o texto não deixa claro se os caldeus diziam assim: vai, canta agora do seu Deus, ou se eles estavam sendo honestos. Ouvi dizer que vocês têm belos hinos, cantem pra gente, a gente quer ouvir. O que você acha que era o certo fazer? Estou triste, a vida piorou, a minha cidade está destruindo, o templo de meu Deus está destruindo, eu não vou cantar nada. Pendurei a harpa. Ou você acha que seria certo os cativos dizerem assim: nós vamos cantar, porque Deus continua conosco. Nós vamos cantar porque mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua sendo Deus. Foi exatamente isso que Jó fez. Jó capítulo 1, ele diz assim, capítulo 1, verso 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Louvado seja o Senhor. Deus deu, Deus tirou, e acabou, Ele é Deus. Jó tomou uma posição no grande conflito. Eu não sirvo a Deus por interesse, eu sirvo a Deus porque Ele é Deus, Ele é digno. Pode levar tudo, capeta, é tudo seu, mas de Deus eu não abro mão, ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Você tem, isso aqui, irmão, isso aqui mexe comigo. Você tem, por exemplo, eu acho que deu um número, você pode tocar para mim, por favor? Você tem, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, acorrentados, depois de terem sido chicoteados. E eles louvaram e cantaram, as correntes se abriram, houve um terremoto, a cela se abriu, Deus se apresentou em meio à aflição. E aqui, Arthur, eu acho que eu vou pedir para você trocar para mim, tá? Volta um, por favor. Talvez eu mesmo tenha trocado. Olha aqui, irmãos. Jesus, no momento que antecedia a cruz, Jesus cantou em meio à sua pior aflição. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto do pastor Amigo Rodor.
em seu livro A Vantagem e as Desvantagens. Quem me conhece sabe que eu não fico lendo nada aqui para não cansar os irmãos. Mas esse texto me impactou tanto e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. O pastor Amin Rodor diz o seguinte: qual o contexto desta única ocasião em que temos o testemunho escrito de que Jesus cantou? Ele cantou na noite em que foi traído. Ele cantou quando Judas o vendeu por 30 moedas de prata, preço de um escravo. Ele cantou antes de caminhar para a agonia do Getsemane. Ele cantou pouco antes do seu mais dedicado discípulo covardemente o negar. Jesus cantou quando a sombra da cruz desceu sobre ele. Cantou quando ele mesmo deu testemunho de sua agonia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Cantou mesmo antevendo a infame caminhada para o Gólgota, o Monte da Caveira. Jesus cantou quando o mundo ao seu redor se fazia em pedaços. Cantou quando todas as forças do inferno o assediavam. Cantou algumas horas antes dos seus olhos se escurecerem na morte e seu corpo ser retirado da cruz como propriedade de ninguém. Mas Babilônia, o mundo do diabo, não conseguiu silenciá-lo. Jesus pôde cantar na terra estranha do sofrimento, da traição, do vexame e do abandono final, pelo menos no aparente abandono do próprio Deus. Então, conclui o pastor Rodor, nenhum de nós tem desculpa alguma legítima para pendurar a sua harpa. Você está sofrendo? Aflito, está angustiado? Deus nos convida a tomarmos uma posição. Abacuque, ele diz: Senhor, eu me colocarei sobre a fortaleza e ficarei observando a tua resposta. Porque Abacuque, queridos, ele ainda não tinha engolido a ideia de que Deus ia trazer um povo pior do que o dele para corrigi-lo. E Abacuque diz: olha, eu vou começar a vigiar então a sua resposta. E aí, queridos, Deus responde a Abacuque e diz assim: Abacuque, escreve a visão, para que mesmo quem passar correndo possa ver de longe. E aqui eu vou te dizer uma coisa: além de tomar posição em meio ao sofrimento, quando você busca a Deus, você se coloca vigilante onde? Na palavra. E quando Deus te revela, Deus te faz o quê? Uma atalaia. Todas as vezes que você tem contato com a palavra, você se torna um anunciador da palavra. Isso também é tomar posição. Você toma posição afirmando sua fidelidade. Você toma posição estudando a palavra. Você toma posição anunciando a palavra. Abacuque, escreve. E aí o resultado começa a surgir na nossa vida. Porque Abacuque, capítulo 2, verso 4, um dos versos mais extraordinários da Bíblia, diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. Olha, eu sei que na igreja, na vida cristã, nós nos emocionamos, sim ou não? Sim, nós somos seres emocionais. Deus nos fez assim. Mas você não venha para a igreja para sentir uma emoção, um arrepio, sentir um espírito. Não é isso. A nossa religião é racional. É claro que a razão nos leva à emoção, e não o contrário. O justo viverá pela fé, ou seja, o justo viverá pelas promessas de Deus. Abacuque, o que eu te falei vai acontecer. Fica firme, seja fiel. É isso que você tem que crer. E ponto final. Parece duro para você? Mas o justo viverá pela fé. Então, um outro texto extraordinário, queridos, estou acabando, tá? Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. No passado, nós temos até um hino com essa estrofe, com esse verso. No passado, esse verso era utilizado nas igrejas, não só adventistas, para dizer: você está na igreja, tenha reverência. E está certo a reverência.
Mas não é isso que o texto está dizendo. Não, Deus está aqui, amém. Mas o texto não fala de referência, não é isso, de reverência. O que esse texto está dizendo? Abacuque, você está achando que eu perdi o controle do universo. Você está achando que é mais ou menos como diz aquele ditado: ficou a Deus dará. Abacuque, eu continuo no trono. O universo está na minha mão. Eu estou no controle de tudo, eu sei de tudo que está acontecendo, eu sei do seu pensamento e da sua angústia. Não há nada que aconteça que escape aos meus olhos ou ao meu controle. Calma, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Para de mimimi. Eu continuo no controle de tudo, eu sei que você está sofrendo. No entanto, eu vou dar o meu filho para sofrer no teu lugar, para que você não sofra o pior dos sofrimentos, que é a morte eterna. Então, se está doendo, se está sofrendo, se você está chateado, saiba que para o meu filho foi pior do que para você. Para que você não tenha que sofrer mais nada, nunca mais. Ele sofreu o pior das angústias. O tempo conspira contra mim, mas eu de fato estou no final e eu pensei em não dizer o que eu vou falar. Na noite da recuperação da minha cirurgia, quando a anestesia passou, eu estava sozinho no quarto, meia-noite, e eu apertei um botãozinho para chamar a enfermeira, ela veio. Eu disse: olha, eu estou com muita dor nas pernas, eu não estou aguentando. Não, já vai vir o remédio. E daí uma meia hora ela trouxe. Ela falou assim: eu vou te dar 3 de uma vez. Um fraquinho, um mais ou menos e um poderoso. Eu falei: obrigado, eu dormi um pouquinho. Ela me encheu de injeção e saiu, fechou a porta e falou: boa noite. Daquele momento até as 4 horas da manhã, eu nunca me vi chorando, gritando num quarto de hospital, tanto como eu fiz naquela noite. E depois eu contei para minha esposa, eu gritava assim: eu sei que vocês estão me ouvindo, por favor me traz um remédio, isso é desumano, eu estou com muita dor. Mas eu nunca senti tanta dor na minha vida. E aí eu vou fazer o quê? Eu pensei: eu estou falando com a pessoa errada. Eu vou falar com Deus. Senhor, eu acho que eu não merecia estar aqui. Sim, de verdade. Eu sei que eu não sou ninguém, eu sou pecador, mas eu não merecia estar aqui. Senhor, o Senhor está vendo a dor que eu estou sentindo? Isso aqui está me acabando. Se eu pudesse sair correndo, mas é que eu não posso. Por favor, tira minha dor. Olha que oração boa. Pergunta para mim se a dor aliviou. Não. Eu juro que eu queria dizer para vocês: irmãos, Deus tirou a dor com a mão. Isso não aconteceu. Eu estava ficando desesperado, porque eu comecei a pensar coisas estranhas. Eu falei: eu vou pegar essa jarra de água e vou jogar na janela, e vai fazer barulho de vidro quebrando. As enfermeiras vão falar: o louco pulou, vamos lá acudir. Mas eu pensei: não, aí é loucura, eu não posso fazer isso, está errado. Mas irmãos, eu clamei, e enquanto eu clamava, me veio um insight na mente, de que um dia, 2000 anos atrás, alguém também sentia dor numa cruz, e ninguém atendeu ele. Ninguém levou nada para aliviar a dor dele. E aí eu me calei no meu sofrimento, porque eu disse para mim: se o Filho de Deus sofreu e permaneceu fiel a Deus, quem sou eu agora para reclamar com Deus? E eu aguentei a minha dor em silêncio até as 5 horas da manhã, quando chegou o novo remédio. Irmãos, nós devemos tomar posição. Abacuque entendeu isso nesse verso aqui, e eu termino: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam multidão, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Irmãos, Deus mostrou para Abacuque. Pode ler o grande conflito, patriarcas e profetas, não, profetas e reis, e o grande conflito. Ellen White diz, está implícito no texto, capítulo 3 de Abacuque: Abacuque,
Você está achando ruim que eu trouxe os caldeus? Calma, eu vou punir os caldeus também, porque eu vou trazer o império medo-persa que vai destruir os caldeus, e depois eu vou trazer o império grego, macedônico, para destruir o medo-persa, e depois eu vou levantar um outro império, que é o império romano, para destruir o império grego-macedônico. E depois que este império acabar, surgirá um outro que vai atacar o próprio santuário celestial. Abacuque, veja a visão e escreva, porque ela se apressa em acontecer, e ainda que tardar, ela não falhará. E Abacuque, queridos, viu a primeira vinda de Jesus. Abacuque viu em visão Jesus nascendo numa estrebaria, viu o ministério de Jesus. Deus mostrou para Abacuque Jesus na cruz. Abacuque, o meu filho sofrerá muito mais para que vocês não tenham que sofrer mais. Viu a ressurreição de Jesus e viu a sua segunda vinda. Abacuque viu a ressurreição dos mortos por ocasião da segunda vinda de Jesus e o extermínio completo da grande Babilônia, a prostituta, a mãe de todas as nações. Então Abacuque escreve esse texto aqui. Você está sofrendo. Hoje é dia de tomar posição. Hoje é dia de você retirar a harpa do salgueiro e cantar um louvor a Deus, mesmo em meio à aflição. Por isso eu convido vocês a se colocarem em pé, aqueles que desejam tomar posição e falar assim: Senhor, apesar do meu sofrimento, eu me posiciono fiel diante de Ti. Ainda que Ele me mate, eu nele confiarei. Eu quero chamar o vocal Novo Amanhã para cantar. Enquanto eles cantam, eu gostaria de orar por você. Se você deseja se posicionar ao lado de Deus, quem sabe numa oração de sofrimento, falar: Senhor, eu não abro mão do Senhor, apesar de não entender o que eu estou passando, eu decido ser fiel, eu decido continuar adorando o Senhor, mesmo na minha aflição. Coloque-se em pé, eu quero orar por você, enquanto eles cantam.